Tudo bom, pessoal? Eu trouxe para conversar com a gente o Ernesto Rabkorn. Ele é fundador da Microsiga, fundador da TOTUS. Para quem não sabe, a TOTUS é a maior empresa de software da América Latina. Eu dei uma olhada na Wikipedia para ter noção de qual é o valor de mercado da TOTUS, que é de capital aberto. Em 2018, a TOTUS valia 8,8 bilhões de reais. Conversando com o Ernesto, ele me disse que atualmente deve valer em torno de 11 bilhões de reais. Então eu trouxe quem mais tem experiência em software no Brasil e na América Latina, a pessoa que chegou mais alto numa carreira, né, em relação a software no Brasil e na América Latina, para conversar com a gente, para não ser sempre só eu falando. Espero que vocês gostem dessa entrevista. O áudio da entrevista ali está um pouco ruim na parte que eu falo, na parte que o Ernesto fala está muito bom o áudio. O que aconteceu? Quando eu estava gravando, eu coloco o celular para gravar a conversa via Google Meet e coloco um computador também acessando essa conversa e gravo o áudio do desktop. Só que eu esqueci o microfone do notebook ligado. Então sempre que eu falo, repete, fica repetindo, né? Eu falo e repete o áudio do celular e o áudio do notebook. Então ficou um pouco ruim de ouvir. Eu cheguei a tratar o áudio no Adobe Premiere, né, tentando tirar um pouco da reverberação. Não sei como deixar melhor que aquilo ali. Não acho que ficou tão ruim, até porque quem mais fala é o Ernesto, não sou eu que fico falando tanto, é uma entrevista e quem fala é ele, e daí a parte dele ficou boa. O Ernesto fala sobre a fundação da Microsiga, sobre a TOTUS, ele fala sobre o IPO da TOTUS, né, quando ele lançou a TOTUS na Bolsa de Valores, como que funcionou isso. Ele fala sobre software como serviço, o que ele pensa. Ele fala sobre ideias de software como serviço que vocês podem desenvolver, né, que ideias alguém que está começando hoje pode desenvolver, coisas que vocês podem pensar na hora de criar o projeto de vocês. Espero que gostem da entrevista. Desculpa mais uma vez pelo áudio ruim, mas a entrevista em si tá boa. É só a parte que eu falo que tá um pouco ruim. Então, aproveita a entrevista. Tu pode nos contar um pouco da tua história, da Microsiga, se transformou na TOTUS, como que tu começou? Pode começar lá do início, Ah, como legal. começou. Bem, é um prazer de se falar aqui com você. Bem bacana essa sua iniciativa, e realmente é um tema que as pessoas ainda não entenderam bem qual é a diferença, principalmente, entre o modelo SaaS e o modelo tradicional. Sim. Eu comecei a programar. Ontem eu encontrei uma pessoa e falei, eu acho que eu sou o mais antigo do Brasil, porque eu comecei a programar em 1965. Com cartão perfurado, tinha que depois entrar lá no 1401 da IBM, rodar, compilar. Eu só fui nascer em 1980, então foi bem até de eu nascer. Exato. Aí eu montei primeiro um birô de serviço, que se chamava Siga, e comecei a rodar primeiro em máquinas de terceiros, depois comecei a rodar em máquina própria, adquiri um equipamento da Siemens, onde eu tinha trabalhado. Uhum. Teve várias atividades aqui no Brasil, mas sobraram algumas máquinas. E aí foi um período bem terrível, e tem muito a ver com SaaS, porque quando você tem uma instalação grande assim, é incrível como ela dá problemas. Dá problema de ar-condicionado, dá problema de energia elétrica, dá problema de chuva. Então, eu às vezes ficava dando volta no quarteirão, enquanto a máquina estava sendo mantida em manutenção, e os caras demoravam um tempão, não só para chegar, como para arrumar a máquina. Aí, em 1983, a gente também foi bem ousado, foi um dos primeiros a realmente transformar o sistema que chamava SIGA, inclusive, para a microinformática. Uhum. Nasceu a Microsiga. Com o Laércio. Foi uma revolução na época, porque eu fui para os Estados Unidos, voltei decidido a escrever tudo em C. Uhum. No avião, encontrei um cara que estava com um catálogo e um manual do DBase. Uhum. Programei em DBase. Eu Conheci comecei o a programar em DBase, DBase 3 Plus.
Eu comecei com DBase 2 mesmo, né? Podia só abrir 2 arquivos e tal. Uhum. E aí a gente desenvolveu, aí depois veio o Clipper, aí já melhorou bem, ele é compilado, ele tem bastante recurso. Aí depois colocamos na versão 5 do Clipper, no início da década de 90. E depois o Clipper não rodava nem Windows, nem SQL e nem cliente-servidor. Era um DBFzinho, né? Né? Um arquivo DBF, bem simples, né? Ele Bem não era simples, um arquivo DBF e não era um software que controlava o banco de dados, o próprio programa ali que controlava o banco de dados. E aí o índice era um índice lá do DBase, então você toda hora tinha que estar reindexando. Tem até uma história curiosa que um cliente uma vez ligou lá no suporte e falou que estava tudo saindo errado. Aí o nosso suporte falou, faz o seguinte, reindexa o arquivo. Aí passou uma hora, que é o tempo que demorava para reindexar, não funcionou, continuou não funcionando, ele ligou de novo lá, só que aí atendeu um outro analista. E aí ele contou a história e ele falou assim, faz o seguinte, reindexa o arquivo, né? Ele falou, não, mas o outro já mandou eu reindexei e continua não funcionando. Aí ficou assim, aqueles 30 segundos em silêncio, aí ele falou assim, reindexa de novo. E funcionou. Estamos evoluindo e criamos uma linguagem, né? A Microsiga criou a DVPL, que é a primeira linguagem brasileira mesmo, nasceu aqui. Ela usa toda a sintaxe do Clipper, mas roda SQL, roda cliente-servidor e roda Windows. E começamos, quer dizer, aí o sistema foi evoluindo e até hoje, e aí nasceu o Proteus, né? O Proteus nasceu como a DVPL. A DVPL significa Advanced Program Language e o sistema passou a se chamar Proteus, que é o deus da transformação, indicando que o sistema é bem flexível. E isso foi... E aí aconteceu uma história interessante com esse negócio do SaaS. Em 2007, a gente já tinha aberto capital, eu estava no Conselho de Tecnologia e aí eu só vinha uma vez por mês, 2 vezes, quer dizer, estava lá, mas eu estava meio sem função, porque eu estava no Conselho de Tecnologia. Aí eu tinha um projeto que chamava ERP em Sala de Aula, que eu tenho até hoje. Numa reunião, eu falei assim, pessoal, eu vou desenvolver uma parte do sistema, porque nesse projeto eu só usava uma parte do sistema, e eu vou usar uma linguagem na nuvem, que é o PHP junto com o Flex, que é uma linguagem que basicamente é um JavaScript misturado com HTML. E aí, quando eu falei isso, a primeira coisa que o pessoal falou, peraí, esse negócio na nuvem não funciona, não tem segurança, é lento, não vai funcionar, imagina, isso aí é para coisinhas pequenas só, deixar lá no data center e tal. Faz o seguinte, Ernesto, abre uma nova empresa, continua ficando aqui mesmo, abre uma nova empresa e desenvolve esse sistema, porque a TOTUS, como ela é uma empresa de capital aberto, ela não pode ter nenhum projeto que não dê lucro. E esse projeto aí já não dá lucro, porque ele é gratuito. Não, mas em pesquisa e desenvolvimento, eles não podem também? Ter algum projeto podem, mas de qualquer forma ia ser um gasto, né? Uhum. E eles nem acreditavam que seria válido colocar isso em pesquisa e desenvolvimento, porque eles foram tão... E até hoje, o sistema da TOTUS ainda não é um sistema na nuvem, não é um sistema... Isso foi bom para mim também, como gestor, eu consegui crescer um pouquinho antes de vir a TOTUS gigante e dominar o mercado, pelo menos desse mercadinho que eu estou ali, né? Exato. E aí a gente começou a desenvolver. E aí tivemos mais um problema, que foi quando a Adobe teve que parar com essa linguagem Flex, que é usada demais na época. É mais de 1 milhão de sites desenvolvidos nessa linguagem, e nós tivemos que converter essa parte do cliente para JavaScript com HTML. Sim. O Flex é na parte do cliente? É. Tá. Ele substitui o JavaScript e o HTML só no cliente. Sim. O server é todo em PHP. Uhum. Tudo em PHP. Sim. Então, o SaaS foi uma coisa que, quando surgiu, né, ele surgiu nessa época, né, porque você, inclusive, começou um pouco antes, né? Você começou em 2006. 2006. Isso. Mas eu cheguei pioneiro também.
eu cheguei a desenvolver softwares, não na nuvem, porque não tinha nuvem ainda, né? Em servidor, eu cheguei a desenvolver softwares totalmente HTML, JavaScript, lá por 2002, eu já desenvolvia. PHP, JavaScript também. Mas não para vender em escala. Eu atendia um cliente e personalizava, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é o que realmente significa um software SaaS, ou lá na nuvem. Então, 3 coisas. A primeira, ele roda num data center. Aí as pessoas vão falar, mas no data center? Qualquer sistema hoje roda em data center. Não precisa ser até aí, você pega um sistema que está em Delphi, você pode colocar ele no data center lá, né? Cada cliente vai ter o seu repositório. Aí o segundo ponto que diferencia é que realmente é um repositório único de programa. Quer dizer, é a mesma versão, é o mesmo programa que roda, a mesma biblioteca de programas que atende a todos os clientes, todos os usuários. Então, você pode ter 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 clientes usando o mesmo repositório de programas, o que, de um lado, obriga a empresa de software a ter uma manutenção em cima, né, que ele precisa estar funcionando, e principalmente nas atualizações de versão, tem que tomar um cuidado muito grande. Né? E até o problema é que, para você atualizar, você não pode parar, porque tem muitas empresas usando. Então, você não pode chegar e falar assim, na meia-noite às 6 agora vai parar. Mas o senhor sabe que eu acho que é mais fácil hoje em dia do que na época do Clipper? Eu programei em Clipper e tinha uma farmácia aqui na nossa cidade que usava o software em Clipper. Eu trabalhei com uma empresa que desenvolvia, né? Eu não tinha empresa na época. E eu tinha que atualizar, eu ia no cliente, fazia as alterações, recompilava, a farmácia cheia de gente, eu tinha que fazer funcionar e não podia dar erro na compilação, porque demorava compilando, né? E botar no ar, sabe? E daí quando acabou, posso botar no ar. E assim, era muito mais difícil. Hoje em dia é barbadinha perto do que era. Mas eu acho que a maior vantagem mesmo do sistema SaaS é que ele roda no navegador. Porque rodando no navegador, você sabe que tem muita máquina, principalmente em hotéis e máquinas tipo no McDonald's, qualquer lugar assim público, eles impedem que você baixe um plugin. E quando o software não é um software SaaS, quer dizer, quando ele não roda no navegador, que é o caso, por exemplo, dos sistemas que estão em Flex, a partir de 20 de dezembro não vão mais rodar no navegador. Esse ano? O navegador ele funciona com algumas linguagens. Ele funciona com JavaScript, com HTML, com PHP, com Java, mas ele não funciona com todas as linguagens. Sim. Você vai desenvolver uma aplicação em SaaS, você precisa escolher linguagens que estão desenvolvidas para esse ambiente. Mas a vantagem de rodar no navegador é que, por exemplo, você está em qualquer lugar, né? Você vai lá e acessa o sistema. E também no celular, tal, porque ele roda no navegador. É um navegador que processa as instruções e faz aparecer na tela e depois faz as chamadas para o SQL para atualizar os arquivos. Então, isso realmente é muito prático, porque às vezes eu mesmo estou num lugar tal, preciso fazer uma consulta tal, vou na primeira máquina que eu enxergo, entro lá e entro. Mas o senhor o navegador não roda direito aquela... O senhor não notou que lá quando a gente lançou a versão forte do gestor, que a gente lançou em 2006 ele, mas para um ou outro cliente. Em 2009 que a gente entrou realmente forte no mercado, tentando ganhar muitos clientes. E a gente tinha uma pressão na época dos clientes perguntando assim, tá, mas fica online? Eu não vou ter acesso aos meus dados? Como assim? E isso parece que passou. As pessoas se acostumaram, graças às redes sociais, né, a todos os softwares online. Passou isso, né? Não tem mais essa pressão. A gente chegou a pegar um navegador Mozilla, modificar ele, tirar o URL lá de cima, daí a pessoa podia instalar e ela tinha a impressão que era instalado para começar a vender o gestor. Como é que o senhor vê isso hoje? Então, por exemplo, agora, um navegador que não rodava direito era o Internet Explorer, da Microsoft. A gente sempre falava para os clientes assim, olha, roda ou no Firefox ou no Chrome. E o Internet Explorer.
E agora a Microsoft lançou o Edge, né? Aham. E o Edge roda legal. E até para nós foi uma situação interessante que quando nasceu o Edge, faz poucos meses aí, Sim. ele não apresentou aquela mensagem que o Chrome está apresentando, dizendo assim, o Flex só vai rodar até dia 20 de dezembro de 2020. Aí a Aham. gente falou, "Putz, agora que nós migramos tudo, convertemos tudo, vai ter um navegador que vai rodar." Mas passou uma semana, Ah, apareceu. também já está aparecendo que a linguagem Flex não vai rodar também no Edge. Mas Você, já está tudo pronto. você sabe qual é o motivo? Porque eles tiraram o Flex Não da. sei. O motivo é o seguinte: as lojas, principalmente a Play Store e a loja do Google, eles querem saber o software que eles estão vendendo lá, o que ele faz. Se ele não tem nenhuma uma ação malévola, né? Sim. Nenhuma leitura indevida de informações, enfim, toda essa questão da privacidade. Como é compilado, tanto o iPhone, tanto como no caso, O Android? do Android, não conseguem saber o que aquele software tem, né? Porque quer dizer, a vantagem, a desvantagem, o software compilado, ele não é possível você decifrar. Ou, tecnicamente, até que eu trabalhei com Assembler, que é uma linguagem de máquina pura, É evidente. para louco, né, Ernesto, Assembler? Eu não sei nada, já dei uma olhada, já tentei. Eu não sou capaz, não tenho essa inteligência. Não, mas o Assembler era legal porque você tinha os comandos, e os comandos eram linguagem máquina mesmo. É direto com o processador, né? O programa, o programa estava rodando, você queria fazer um desvio no meio do programa, você chegava naquelas lampadinhas que tinham naqueles painéis em frames IBM, e você clicava lá e mudava o comando. E aí o programa Uhum. rodando, e você, em tempo real, ia lá e mudava o programa, e, por exemplo, conseguia encerrar ele, ou mudar uma variável, por exemplo, se fosse um programa que estava acumulando um negócio, então, você já botava um valor alto, enfim, você conseguia mexer como se você estivesse realmente mexendo. Sim. E agora, vamos ver, quer dizer, agora realmente os navegadores todos estão aí, e é interessante porque, às vezes, o processo, né? Porque o navegador é desenvolvido lá, né? Tem muito navegador open source, né? Ou tem os navegadores que são definidos por uma empresa. Então, esse é um detalhe importante também, que às vezes uma rotina roda no navegador direitinho e num outro navegador tal pode dar um tipo de problema. Nós já tivemos esses casos assim. No navegador, por exemplo, no Firefox, roda legal e no Chrome dá um pequeno problema. É, Mas quando a gente isso é arrumado bem rápido. na época do e-gestor, chegou um tempo que a gente tentava dar esse executável para o cliente, que a gente percebeu, não adianta, a gente vai ter que fazer funcionar no Internet Explorer. Daí a gente pegou e teve todo o trabalho de fazer funcionar no Internet Explorer para conseguir ganhar mercado. Não adiantou, a gente não teve como fugir. Mas a gente sempre odiou Internet Explorer, a gente até pagava um software online que tinha um monte de navegadores, tu consegue testar, por exemplo, no iPhone, no Chrome, várias versões, a gente tinha isso, tem até hoje, né? A gente tem que fazer esse monte de testes. Mas realmente o Internet Explorer é Microsoft, né? Então sempre tem aquele. Mas esse Edge, até agora nós não tivemos ainda muitos clientes usando, porque também essa é uma preferência do cliente, né? Mas é que lá em 2009 o Internet Explorer ainda era o navegador mais usado. Agora é o Chrome. Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria conversar com o senhor também sobre a parte de negócios. Eu queria saber que conselhos o senhor dá para o empreendedor que está começando agora, principalmente em software como serviço. E o bom que eu posso conversar com o senhor é que o senhor realmente começou faz pouco de novo, né? O senhor teve toda a Microsiga, depois teve a TOTUS, saiu saiu da TOTUS, não, se afastou da TOTUS, né? Como funcionário lá, como trabalhador lá de dentro, e abriu o SFlex. Que conselho o senhor daria para o pessoal que está começando? Eu vejo assim, por exemplo, muito programador
foca demais no produto e esquece o resto. Bom, primeiro, falar na forma de cobrança de um software. Eu sempre, quer dizer, eu comecei com o birô de serviço. E no birô de serviço, eu cobrava de uma forma muito mais inteligente do que é hoje. Eu vou explicar por quê. No birô de serviço, a gente cobrava o serviço, por exemplo, a folha de pagamento, a gente cobrava pelo número de funcionários. Se fosse um sistema de faturamento, a gente cobrava pelo número de notas fiscais. Se fosse um sistema de cobrança, pelo número de pagamentos e recebimentos. Quer dizer, porque no birô de serviço, você tinha que digitar os dados, cartão perfurado no começo, depois é que veio mais fita magnética, aquelas fitinhas da Olivetti e tal, e processava aquilo, e o tempo de sala que você usava do computador era exatamente proporcional ao volume dos dados que aquele serviço ia levar, que aquele cliente tinha. E aí eu faturava proporcionalmente. Cada funcionário custa R$5, R$10 ou R$1, né? Até variava o preço. Quando tinha muitos funcionários, eu dava uma redução no preço unitário. Quando tinha poucos funcionários, eu cobrava um pouco mais caro, porque tinha assim, um custo fixo. Aí depois veio a época maluca em que o software você vendia ele com uma taxa de licença. Isso, assim, o fim da taxa de licença é que foi, eu acho que é uma transformação muito forte, porque é o fim da taxa de licença que está provocando esse fato hoje de que o cara muda de software como ele muda de roupa. É verdade. O cara não mudava de software, porque ele pagava, por exemplo, um software da Microsiga, ele pagava R$100 mil de taxa de licença e depois uma mensalidade e também, que se abandonou esse esquema de cobrar por unidade de serviço daquele sistema e se passou a cobrar por usuário. Eu até hoje não concordo na cobrança por usuário, porque o número de usuários ele não afeta muito o custo de quem está fornecendo o serviço, né? Seja num sistema não SaaS, quer dizer, seja num sistema que tem lá um repositório de programa próprio, tal, que está num computador ou não, mas o que afeta realmente é o volume, né? A TOTUS, ela teve, ainda na época da Microsiga, até é interessante que quando o Laércio veio com essa ideia, o pessoal falou, você está ficando louco, Laércio, imagina se alguém vai topar isso. E hoje, na TOTUS, a maior parte dos contratos são assim, é você cobrar proporcionalmente ao faturamento do cliente. O senhor me falou aquela vez isso, eu achei muito interessante, mas não acho que meus clientes vão aceitar. Muito justo. E você tem lá o faturamento, né, normalmente, porque o cara roda o faturamento com você. Tem que emitir a nota fiscal. Eu tinha o problema de eu saber quanto é que a empresa fatura. O faturamento é um dado que todo mundo sabe quanto essas empresas maiores, como é uma empresa pequena, tem, não é um dado confidencial. O que tem aí é uma resistência, no começo teve uma resistência muito forte dos usuários, porque o dono da empresa sempre achou assim, não, se eu aumentar o faturamento, eu não vou pagar mais pelo teu software, está tendo o mesmo serviço, por que você vai ganhar em cima das minhas costas, né? Um aumento de faturamento. Mas vingou. A TOTUS hoje, outro dia eu fiquei conversando com uma pessoa de lá, ele falou, olha, eu acho que está em 60%, 70% dos clientes estão pagando, tem até um nome que no momento não me lembro, mas enfim, é baseado no faturamento. E hoje, a maior parte dos softwares... Bom, então, mais ou menos entre 2005 e 2012, 2014, é que houve esse fim da assinatura, porque isso realmente foi, para nós que estamos na área de software, um baque bem grande, né? Primeiro porque era uma receita que já garantia a nossa vida, né? Quer dizer, você vendia o software e cobrava lá uma taxa inicial e o contrato sempre dizia que essa taxa não tinha devolução, de jeito nenhum. Quer dizer, não é que você tinha comprado um negócio que você poderia amanhã vender, quer dizer, você pagou aquela taxa inicial, mas é um ativo. Não, aquilo é uma despesa que nunca mais você vai receber de volta. Então, o que acontecia? Os clientes eram
mais fiéis, né? Quer dizer, Sim. porque se Hoje ele tem. cancelasse, ele perdia totalmente aquele valor que ele tinha pago. E hoje, praticamente não existe isso. Quer dizer, hoje o software é vendido com uma mensalidade. A mensalidade é muito legal. Veja que nessa pandemia que tivemos, nesse isolamento, as empresas de software se saíram relativamente bem. Não sei qual foi o seu impacto. Um pouquinho de queda no início ali, eu acho que estava todo mundo assustado, mas agora, mês de junho, já estamos com o número de venda igual ou superior a de antes da pandemia. A gente tem um recurso muito poderoso, né? Que é bloquear. Uhum. O cliente não paga, você chega e fala, bom, se você não pagar, eu vou te bloquear. E o cliente depende da gente, né? Depende do nosso software. A gente evita de fazer isso, é evidente, mas às vezes... Durante a pandemia a gente evitou um pouco isso, porque a gente sabia da situação deles, né? Era um problema gigante para todo mundo. Mas em época normal, você tem muita gente aí, principalmente, às vezes, o maior problema que se deve ter também, de vez em quando, é quando o cliente pede um negócio novo e você, como todo bom programador, promete para uma determinada data que nunca é cumprida. Eu sempre tenho aquela frase que eu digo assim, olha, eu vou te entregar quando ficar pronto. Uhum. E aí o cliente pega e não paga a mensalidade, se você atrasar. Eu falo, pô, meu, não tem nada a ver, você tá... Aqui é um projeto novo, uma rotina nova que você pediu e que eu te dei um prazo, realmente eu atrasei porque é mais complicado do que eu pensava, enfim, então, mas você não tem o direito de cancelar, de não pagar a mensalidade, porque normalmente eu estou pagando a mais aquele projeto específico que ele pediu. E o senhor ainda é o que cobra? Hã? Quando o senhor não liga xingando algum cliente? É. Porque eu sei, aquela vez que o senhor conversou comigo, o senhor tinha os clientes ainda ligando e chamando o senhor no WhatsApp. O senhor ainda dá bronca dos clientes que não pagam? É lógico, né? O cliente ele não paga exatamente porque o pessoal de vendas sempre promete as coisas rápidas e bem feitas, funcionando. Sim. E aí eu sempre digo, olha, tem 3 coisas, você só pode escolher 2. Você quer rápido, você quer barato, você quer que funcione. Então, se quiser que funcione, vai demorar e não vai ser barato. Sim. Sim. Eu acho assim que, assim como você, talvez já está com o sistema há mais tempo, você evidentemente já talvez não tenha tanta solicitação de alteração, mas eu ainda tenho muita solicitação de alteração. E o meu sonho é chegar um dia que realmente também se estabilize um pouco esse processo, embora software é uma coisa que está sempre evoluindo, né? Uhum. E o software tem, falando em negócio ainda, o software ele tem uma coisa bem interessante, que é aquela situação em que uma pessoa pede uma coisa e você cobra. E às vezes ainda está naquele processo de desenvolvimento, um outro cliente pede a mesma coisa e você consegue cobrar de novo, né? Sim. Aqui é uma rotina específica, tal, que você então pode cobrar. O cliente pede uma pequena alteração, mas quando tem uma mudança de lei, aí já você tem que realmente fazer aquilo, porque normalmente o contrato diz que mudanças legais têm que ser feitas pela software house sem que elas cobrem um adicional. Agora, o que é importante é que realmente o sistema de assinaturas, ele em termos de negócio, assim, é fantástico, porque quando você atinge um patamar de bom lucro, é evidente que você tem o churn, que hoje é uma coisa mais frequente pelo fato de não ter a taxa de licença. Então, você tem aquela receita, você tem aquela despesa, e veja que nesse momento de isolamento e que as empresas sofreram muito, a software house não sofreram tanto. Quem trabalha dessa maneira, com assinaturas, ele tem uma estabilidade, né? Ele tem uma previsibilidade da receita, né?
Exatamente. E aí é aquele exemplo que você dá que eu acho muito legal, né? Uma coisa é você faturar 10 milhões, porque o churn sempre existe, mas você consegue facilmente vender, repor o churn. Quando você fatura 100 milhões, aí, sem dúvida que não é fácil você repor o churn, né? Por exemplo, As pessoas, quem começa com software como serviço não tem noção de como o churn incomoda o crescimento de uma empresa, né? Como é difícil tu lidar com isso. o churn é uma coisa que está acontecendo muito, né? Está havendo assim, um grande número, e se a gente for considerar de que o maior problema do churn é todo esse translado de arquivos, né, de cadastros, e depois você reeducar os seus funcionários. Então, às vezes, eu chego para o cliente, quando ele me ameaça de fazer o churn, eu falo, calma aí, não é só eu que vou sofrer com a perda de um cliente, e realmente eu vou lamentar bastante, mas você também, viu? Não pensa que, primeiro, que o outro software vai funcionar 100%, porque todo software dá problema. E segundo ponto, de que você vai ter que fazer uma migração de arquivos, vai pegar tudo passado, você vai ter que retreinar seus funcionários, porque os softwares não são idênticos. Vai ter resistência dentro da empresa, porque é um software novo, os funcionários, de repente, vão torcer o nariz, porque estavam acostumados com o anterior. Exato. Então, é um processo bastante pesado. Agora, eu acho que as empresas de software também, elas estão conseguindo, assim, ter outras receitas, né? Eu comecei, na verdade, essa empresa aqui, o RP Flex, ele nasceu, como eu falei, a partir desse processo de eu fazer treinamentos, eu dava aula em faculdades, tal, como dou até hoje, então eu usava o software para dar aula. Por isso que a minha empresa ela começou a se chamar TI Educacional. O objetivo era somente educacional. E aí eu falei, eu estava na nuvem para facilitar a fazer com que eu não precise instalar no computador da faculdade o software. Uhum. Fazer com o Proteus. Aí está na nuvem. E a outra vantagem enorme é que o aluno podia fazer o exercício em casa também. Porque do jeito que estava lá, quando o software não está na nuvem, o aluno só consegue acessar em casa. Então, as pessoas não têm noção de como o Brasil mudaria se mais pessoas tivessem acesso e conhecimento a um ERP, né? Eu até estava falando esses tempos para uns amigos meus que se as pessoas, as empresas pegassem um papel de pão, anotassem entrada e saída, só isso, não precisa nem ter o software, o PIB do Brasil ia lá para as alturas, porque as pessoas não querem isso. O RP ele tem a vantagem de quando você aprende um RP, você faz um curso, e aí não importa quem quem desenvolveu, você aprende como funciona uma empresa. Sim. Então, hoje eu fiz administração de empresas e na época não tinha ainda software, né? Então tinha certas disciplinas assim que a gente nem viu, né? Por exemplo, eu saí da faculdade, eu sempre falo isso, sem ter visto uma nota fiscal mesmo, como é que é. Não teve uma disciplina lá que mostrou, olha, isso aqui é uma nota fiscal, aqui você precisa botar o nome do cliente, aqui você precisa botar o valor do imposto, aqui o produto, uma requisição. Então, os RPs, eles são realmente o funcionamento de uma empresa. Então, e também a pessoa que aprende como funciona o RP, ela tem uma facilidade incrível depois de ir para qualquer um. Ela pode ir com SAP, com TOTOS, com e-gestor, com RP Flash, para qualquer um, porque são todos, no fundo, bem semelhantes. Tem a sua em detalhes, né, de tela, de facilidade, automatização. Atendimento, alguma coisa, mas no fim das contas é a mesma coisa, né? A ideia geral é gerir a empresa e ter informações na ponta do dedo ali, né? E isso, o aluno fazendo um curso de RP, ele aprende, né? Ele aprende. E é por isso que eu consigo dar aula em muitas faculdades. Normalmente a minha disciplina é uma disciplina suplementar, encaixada dentro de uma outra disciplina, e os alunos falam, nossa, eu aprendi um monte de coisa que eu não aprendi. Isso, eu ministro esses cursos em escolas de administração de empresas, de sistemas de informação,
de ciências contábeis e está até em ciências da computação. E o pessoal Eu acho importantíssimo isso, essa ideia. Sempre que, por exemplo, professores vêm atrás de mim assim, poderia eu mostrar o e-gestor para os meus alunos, eu acesso de graça, né, para mostrar para os alunos. Eu acho que isso primeiro é propaganda para mim. E depois é bom para o Brasil isso, né? O Brasil não tem essa cultura, eu acho, ainda de gestão de verdade, né? Não, e aí a gente vê, né, como o Ministério da Educação é um negócio lento. Porque é incrível, no currículo de uma escola de administração de empresas, isso aí eu já falei, só não falei para o Bolsonaro, mas eu falo assim, como é que não tem obrigatoriedade num curso de administração de empresas e mesmo de contabilidade ter uma disciplina chamada ERP? Como é que não? Eu concordo, deveria ter. O aluno sai de lá sem saber o que é um ERP. Uhum. Mas não é só ERP, como o senhor disse, não sabe nem o que é uma nota fiscal. Exato. Né, como é que funciona uma nota fiscal. Perguntar para um estudante de administração, eu já fiz esse teste, sabe qual é a diferença de uma empresa do Simples Nacional para uma empresa do lucro presumido? Eles não têm noção do que é isso. A tributação, você aprende lucro presumido, lucro real, toda essa questão de retenção de imposto, crédito de imposto. Isso no RP, você vê claramente, você vê lá na tela, está lá o campo, tal, você preencheu o campo. Aí você entende, você fala, passa, subtrai aqui, depois... Então, e tem poucos livros, né? Eu tenho um livro chamado Gestão Empresarial com RP, que foi um dos primeiros livros, né? Aliás, está até aqui, vou te mostrar ele. Eu vou mostrar o livro que eu tenho aqui, que o senhor me deu. Esse é o Dicas de Como Chegar Lá. Eu li esse livro aqui. Esse aí é a historinha da microciência. Agora, esse livro não tem mais. Eu publiquei ele bastante, vendeu bastante, mas olha o tamanho do livro. E eu escrevi ainda na época da microciência, na década de 90. Então, olha o tamanho do livro. Quanto tempo escrevendo o livro? Esse aqui levou muito tempo. Mas se bem que foi assim, né? Na verdade, ele é o retrato da documentação que a gente tinha. Então, como eu fazia a documentação do sistema e depois eu fui colocando isso em livro. Mas é uma disciplina bacana, sabe? E o bacana é que o aluno pode, quando ele vai usar, né? Aí que ele aprende, né? Porque aí ele está mão na massa mesmo, que eu falo. Pessoal, vocês vão fazer mão na massa, e aí eles vão lá, digita, dá pau, aí ele vê. Eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor, que tem a ver com a mão na massa, né? Que eu vejo, vem muita pessoa, assim, gente jovem, falar comigo, dizer assim, eu tenho uma ideia de um app, tenho uma ideia de um software que dá para ficar rico. O que o senhor diz para empreendedor, né, que acha que ele vai ficar rico do dia para a noite? E se o senhor puder contar a história da Belina, que o senhor quase afundou numa enchente. A história da Belina, quer dizer, quando eu comecei mesmo com a SIGA, eu usava computadores de terceiros, né? E tinha que ser computador da ESC, que era uma subsidiária da Siemens. Então, tinha lá na BASF, lá em São Caetano, na Bayer, no Novo Mundo, enfim. E aí, como é que eu trabalhava? E era eu e mais um. No começo era eu sozinho, depois tinha mais um cara que me ajudava. Durante o dia, eu tinha duas máquinas, uma de perfurar cartão e uma de verificar cartão. Então, tinha duas meninas lá, eu ia no cliente, buscava as planilhas com os dados, eles preenchiam lá os dados da folha, os dados do perfuramento e tal. Ia para a perfuração, elas perfuravam os cartões, eu pegava aqueles cartões, botava na Belina e ia à noite rodar no computador. E não era toda noite no mesmo computador. Às vezes era na Basta, às vezes era na Melhoramento, às vezes era no Novo Mundo, na Baia. Eu tinha acordo com todo mundo, porque às vezes a máquina estava ocupada naquela noite. Sim. Era muito caro um computador desses? Era muito caro um computador desses? O computador desses, ele era concorrente do 360, né? A IBM naquela época tinha o 360,
E ele é a cópia do 360. A Siemens, junto com a RCA dos Estados Unidos, ela fez um computador quase igual aos 360 da IBM. E vendeu bastante. E aí, olha só que história curiosa. Dizem que a IBM chegou um dia para a Siemens e falou o seguinte: ou vocês saem da área de computação, ou nós entramos na área de telefonia. E aí a Siemens resolveu encerrar essa parceria com a RCA e encerrar a divisão de computadores. Sim. E a história da Belina é que eu levava os discos, era um disco desse tamanho assim, dessa altura, 7 megabytes. Tudo isso. Eu tenho que levar as fitas, porque os arquivos ficam todos em fita. Aí, na hora de rodar, eu baixava a fita no pack, no disco, rodava, terminou de rodar, eu subia de novo a fita. E eu estava indo lá para São Caetano, porque a base fica em São Caetano, e, de repente, estava chovendo para burro, passei numa praça lá, o carro morreu no meio da enchente. E eu com disco, fita, tudo dentro do carro. Falei, nossa, sem cópia. Eu estou ferrado. Eu tinha sempre um backup, né? Mesmo assim, o backup nunca estava atualizado. Claro. Não sei de onde me veio forças que eu consegui empurrar a Belina para fora do alagamento e salvei lá o material. E aí, depois que eu fui ver, até estava meio descida, assim, por isso que eu consegui empurrar. Mas hoje também a gente passa também por dramas assim, né? De você estar no data center e, de repente, dar um problema lá, de sumir alguma coisa. Enfim, a tecnologia, um RP rodar isso, a gente está muito sensível, né? A gente está com os dados lá, a gente não tem acesso, então tem que ter backup, tem que ter muito cuidado. E, às vezes, uma rotina vai lá e ferra todos os dados, aí você tem que recompor aquilo. E você vê que agora, né, a tecnologia está entrando em todo esse problema, essa lei geral de proteção de dados. Sim. É um negócio que... Eu posso contar uma piadinha meio... Claro. Acho que eu... Pode sim. Pessoal, todo mundo aqui tem clientes que chegam e começam a me perguntar assim, mas o teu programador vai vir aqui, vai arrumar, vai ver como é que vai fazer uma nova rotina e tal, e ele vai ver meus dados, para a proteção, e agora com essa lei de proteção de dados aí, nem sei como é que vai ser, porque os meus programadores, eles têm que ter acesso aos dados do cliente. O cliente diz que está dando problema, como é que ele vai analisar? Tem que ter acesso. E aí eu falo para o cliente assim, olha, você precisa confiar na gente da mesma forma que você confia no ginecologista da sua esposa. A gente mexe com dados. E essa lei, ainda bem que ela foi adiada, né? Não vai ser mais em agosto agora. Sim, pois é. O mês que vem, né? Eu estava estudando sobre o assunto, mas ainda não acho que eu esteja apto a conversar a fundo sobre o assunto. Eu tenho que estudar muito mais sobre o assunto, né? Mas olha, quem está apavorando a gente, para variar, mas no bom sentido, são os advogados, né? Os advogados estão falando, olha, vai ser muito rigoroso se houver qualquer vazamento. Mas eu acho assim que a única coisa mesmo que vale a pena uma outra empresa roubar de uma outra, em termos assim de arquivos, é o cadastro de clientes, né? Realmente o cadastro de clientes. Ou dados de cartão de crédito, de repente. Também. Mas já uma falcatrua de pagar ou de prejuízo financeiro já é mais difícil. Mas nós estamos... Você vê mesmo esse sistema de pagamento agora via WhatsApp, né? Até onde será que vai a segurança de tudo isso, né? Eu acho que o pessoal, os bandidos, estão tudo gostando dessa ideia. Estão esperando. E eu tenho certeza que a Terceira Guerra Mundial, ela não vai ter um canhão, que ela vai ter um software que vai chegar e vai desmontar todo esse esquema tecnológico. Olha, se tiver que ter guerra, eu espero que seja assim mesmo. Ainda mais pensando nas minhas filhas. Exatamente. Mas a gente está hoje envolvido nessa tecnologia e cada dia surgindo coisas novas, e é evidente que elas têm que vir acompanhadas de muita segurança. Não só em termos de falcatruas, assim, como também de não perder dados, né? Porque, falando em fita magnética, né, que eu estava contando, que você me perguntou aí se fazia backup,
você tinha backup fora da Avelina e tal, mas a vez assim em que eu realmente fiquei desesperado foi quando, numa noite, foi de noite, o cara me ligou e ele falou assim: olha, Ernesto, eu baixei a fita tal no disco e os dados não estão lá. Tá? Não consigo, eu já tentei de tudo, não consigo ler os dados. Aí eu falei assim: então faz o seguinte, vai naquele outro armário que tem um backup dessa fita e lá tem os dados desse cliente aí. Ele falou assim: eu já fui, já peguei. Bom, mas então, aí vai na minha mesa, tem uma gaveta lá que tem uma fita que eu sempre deixo lá, não está muito atualizada, mas pelo menos está desatualizada, acho que no máximo uma semana, tá? Toda sexta-feira eu faço um backupzinho e ponho lá na minha. E ele foi lá e falou no telefone: também não está. E não estava. Eu me lembro que quando eu estava indo, aí eu falei, era 2 horas da manhã, eu rodava muita coisa à noite, eu peguei meu Fusca e falei: eu vou até lá. E no carro eu urinei, nossa, sabe quando se dá? Desespero mesmo. A gente que tem software, né? A gente passa, assim, às vezes, por momentos, né, que você fala: nossa, perder os dados do cliente é uma coisa que você não tem desculpa, né? E hoje é difícil acontecer. Hoje os sistemas têm muita segurança, está tudo muito bem protegido. E o data center realmente é uma maravilha. Faz backups automáticos. Você se livra desse problema do hardware. Nossa, eu nunca gostei de hardware, eu sempre gostei de software. Exato. E o hardware, quando quebra, o técnico demora para vir, demora para achar o problema. Aí ele começa: não tem a peça tem que vir dos Estados Unidos. Nossa, é um desespero. Mas eu nunca perdi dado de cliente. Mas já aconteceu comigo na época que eu programava em Clipper, de eu ficar o fim de semana todo desenvolvendo um software que eu trabalhava numa empresa, né, tinha que entregar, eu trabalhava por demanda. Fim de semana inteiro desenvolvendo software. Quando eu fui copiar para o disquete, eu copiei e daí eu pensei que eu tinha voltado no MS-DOS, né, para o C2 pontos, para deletar o ali. Para deletar o que estava no disquete, e eu deletei o que estava no disco rígido. Perdi o meu trabalho de fim de semana inteiro quebrando a cabeça programando. Isso me doeu no coração, daí tive que trabalhar e fazer tudo de novo. Quando eu estava, isso foi na década de 74 até 76, eu rodava numa empresa que era meu cliente, e aí eu consegui o computador, a Univac, que tinha ficado com os computadores da Siemens, então ainda ficou alguns anos mantendo esses computadores. E aí eu arrumei um cliente que topou dividir o computador comigo. Então, ele rodava o serviço dele de dia e à noite eu rodava os serviços do birô. E aí eu media, quando eu chegava de manhã na empresa, eu olhava assim na recepção. Se tinha assim uns 4, 5 caras de clientes que estavam lá para buscar os relatórios, eu falava: puta, deu pau à noite. O problema à noite é que o serviço não saiu ainda, né? Sim. E, Ernesto, que livros tu recomendaria para empreendedores de primeira viagem, programadores que de repente eles sabem muito da parte de programação, mas não necessariamente da parte de negócios? Que livros tu recomendaria que o pessoal lesse? Bom, hoje a gente recomenda YouTube, né? Sim. Vamos recomendar os seus vídeos e tal. Uhum. Essa é a tua ideia, eu acho fantástica, porque eu sou youtuber agora, né? Agora estou fazendo um monte de vídeos aí sobre vários assuntos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o teu canal do YouTube, eu estava dando uma olhada hoje de manhã. Eu estou fazendo vídeos sobre vários assuntos, mas também sobre técnicos, né? Livros assim. Então, eu recomendo muito de programação. Uma pessoa que eu gosto muito é o Gustavo Guanabara. Ele é um professor de uma universidade no Rio de Janeiro. Os cursos dele são gratuitos e os cursos de programação dele são, de longe, os melhores cursos. Então, uma didática fantástica. No YouTube? No YouTube. Você digita Gustavo Guanabara. Aí Uhum. PHP, vem JavaScript, tem HTML, tem Java, tem as principais linguagens. E fora isso, tem muitos outros bons. Eu, por exemplo, agora estou estudando Power BI. Estou estudando nos vídeos lá
também muito bons. Em termos de gestão, aí a coisa já é mais assim, tem muita coisa, mas eu diria sempre que é mais do mesmo. Eu sempre digo, você gerir o negócio, a gente conversou muito isso quando a gente se conheceu, Sim. é uma coisa assim, você depende muito do produto, quer dizer, se o produto não for bom, você sempre vai ter dor de cabeça, você precisa ter uma boa equipe de vendas e um bom projeto, né, de marketing, de distribuição, de fazer parcerias. Você não pode tentar vender sozinho, você precisa ter não só a tua equipe de venda, mas principalmente canais, franquias, filiais, mas eu gosto muito assim de franquias. E A TOTUS é franquia, né? O senhor que inventou esse método de franquia no Brasil, imagino? Franquia de não, software. nós que inventamos. Na época eu já tinha franquias de lojas assim. Na parte de software, Não, mas eu digo na parte de software. na parte de software, realmente, isso foi uma ideia do Laércio. E quando ele falou isso, eu falei, pô, será que vai dar certo? Então, mas o que foi muito positivo é que a gente foi muito rigoroso nas franquias. Porque o software é um produto que não é um produto físico. Então, você precisa confiar muito no teu franqueado para que ele não vire o que tem muito, né? Que é o Siga 2. E são aquelas pessoas que passam a dar suporte sem ser credenciados. E aí, eu, no fim, acabei nem pegando muito pesado em cima do Siga 2, porque, no fim, resolvi o problema do cliente. Tudo bem, eu não ganhava nada naquele suporte que ele dava para o cliente, então não é tão ruim assim. Mas o ideal mesmo é você ter canais onde você tem uma participação, você dá todo o suporte para o teu canal e ele dá suporte para o cliente e vende também o sistema. Porque o Brasil é muito grande e você não tem condições de ter filial em todos os lugares. E também quando você começa a ir para o exterior, você precisa trabalhar com canais. E essa parte ela é um projeto de marketing, né? Uma coisa que é interessante a gente comentar aqui também é como fazer marketing de software, né? Sim. Porque não é fácil você... As pessoas... Aliás, posso falar aqui, né? A gente teve uma discussão bem interessante. Até vou te falar uma coisa. Eu mostrei para o Devilson. É Devilson, né? Davidson. Davidson. É. O Davidson, eu falei para o Davidson, vou te mostrar um vídeo novo que eu fiz do sistema. E foi um vídeo que eu caprichei, por favor. Aí o Davidson chegou, olhou e falou assim, não gostei. Você só está falando tecnês, do que o sistema faz, tal, mas você não está falando das vantagens, não sei o quê. E você tem razão. Eu sou técnico. Mas para ver, né, eu brincando com meus amigos, né, aquele dia foi louco, né? Eu ensinando o Ernesto da TOTUS como é que você vende software. Eu tive essa ousadia de falar como é que é. Mas é que assim, ó, o vídeo do Ernesto focava muito no produto, né? E eu tenho essa ideia e já testei com meus clientes que a gente tem que entender primeiro o problema do cliente. Né? E eu lembro que tinha algumas coisas, por exemplo, que o senhor falava de Flex, né, da tecnologia Flex no vídeo. E o cliente não está nem aí para a tecnologia, né? Mas eu sei, eu só fiquei me sentindo mal depois daquilo que eu falei para o senhor. E depois daquela conversa lá, eu mudei. Ah, é? Que bom. Quando eu vejo que uma pessoa falou uma coisa inteligente, eu conheço, aceito. Mas aí é aquele, né, ticket que você tem, aquele mania de querer mostrar os detalhes do sistema, que realmente às vezes quer saber mais da solução e que ele vai ter. Não é fácil vender software, não é fácil. Ainda mais quem está nos ouvindo talvez está pensando em abrir uma software house e a gente tem que dar um alerta aí que esse mercado está bem grande, né? Porque todo mundo está comprando software, mas você precisa entender que a concorrência não está fácil. Tem muitas empresas fazendo software, né? Isso é bom. E falando nisso, tem muita empresa fazendo software. Por que tem tão pouca empresa de software na Bolsa de Valores hoje no Brasil? Sim. Isso
quer dizer, o Brasil, primeiro, uma coisa mais assim importante ainda do que poucas empresas na Bolsa, é como a maior parte, a tecnologia, com T maiúsculo mesmo, né? Esses produtos que a gente usa aí, esse que você falou lá, o que você falou que você usa na área comercial. Qual? O processo de vendas? É, O SPIN. o spin, qualquer, enfim, a gente vê que o Brasil tem muitos programadores bons. O Brasil, mas a gente não consegue desenvolver produtos tipo assim um WhatsApp, ou um Windows, ou um software, um SQL. A TOTUS realmente conseguiu desenvolver um compilador, né, o Proteus, aliás, o ADVPL, uma linguagem, já foi um negócio muito forte. Mas aí foi o seguinte, na verdade, o ADVPL nada mais é do que ele usou a gente usou a sintaxe do Clipper, né? Apenas colocando mais alguma coisa, ele está escrito em C++ e simulando os comandos do Clipper. Mas o Brasil precisava crescer nesse sentido, quer dizer, assim como Israel, por exemplo, desenvolver um Waze, desenvolver um WhatsApp, desenvolver um software que realmente... O Israel desenvolveu o ICQ, que era o WhatsApp dos anos 2000, que era famosíssimo. Os israelenses são pessoas muito estudiosas, né? E realmente vão a fundo na tecnologia. E aí o Brasil ele está assim, ele tem muito software house que desenvolve exatamente essa parte final, né? Quer dizer, o ERP, os sistemas que atendem diretamente o usuário, que não vou dizer que são simples de fazer, mas de longe não tem a complexidade de um sistema de infraestrutura, um sistema mais perto do sistema operacional do computador. A gente não tem um ecossistema de investidores, de profissionais que entendam de verdade da área de negócios, né? Você sempre está começando isso no Brasil. Um exemplo é esse próprio canal aqui. Eu estou há 10 anos esperando alguém vir falar só sobre SaaS e ninguém vê, então eu tive que ir lá falar. O Brasil ainda está mais nessa parte do software final. A gente tem bons programadores, também tem uma evasão muito grande para o exterior, né? Sim. Conheço muito técnico de programação, muito programador que hoje está nos Estados Unidos. Tem amigos meus que foram morar em outros países para poder trabalhar, conseguir um melhor emprego. E você vê, às vezes, assim, você vê lá no Facebook, por exemplo, o sócio do Zuckerberg lá era um brasileiro. Então, você vê... Eu fico brincando, eu estava falando para minha esposa, que agora a gente tem um nenenzinho pequeno, que o Facebook existe graças ao TikTok, né? Porque o Eduardo Saverin é filho ou neto do cara que inventou o TikTok. Então, o Facebook, ele daí que ele tinha dinheiro e foi estudar em Harvard. E ele está bilionário, né? Bilionário. Mas também o nosso mercado... Bom, aí a pessoa falou sobre a questão do IPO, né? Realmente, o movimento de IPO da Microsiga, né? Quer dizer, e começou em 98, assim, a empresa começou a crescer e aí a gente chegou, teve vários pontos assim que eu posso falar aqui, não são confidenciais, mas o Laércio chegou e o Laércio é um empresário fantástico. Ele começou comigo com 16 anos, mas ele realmente é muito inteligente e ele sempre focava essa parte de a empresa tem que crescer. Então, no processo de franquias, ele sempre exigia muito dos franqueados, e a empresa foi crescer. Aí a gente teve também uma sorte, eu diria assim, de que o investidor que a gente pegou foi a Advent. A Advent, você vê que até hoje ela está aí em vários empreendimentos, e todos os empreendimentos que a Advent entrou, desde frango assado até a Offner, tudo que ela entrou deu certo. Quer dizer, os gestores, lá tem uma pessoa que é o Patrick, ele focava muito essa parte de abertura de capital. Aí tivemos ainda uma outra situação que foi a contratação do Rogério. O Rogério veio do Citibank. Foi ele que fez a fusão da Brahma com a Antártica. Uhum.
Então, chegou um momento, quer dizer, em 1999, 2000, a gente estava com um time muito grande, um software muito bom, do qual eu modestamente participei muito do desenvolvimento dele, né, que fui o criador inicial, mas depois com gente muito boa também, o Jorge Queiroz, o Ari, enfim, gênios. E aí foi também uma situação interessante nesse sentido. A gente estava naquela época na virada do ano 2000 e tal, e era para fazer o IPO em 2001. E teve um momento que o Lars estava conversando com um americano, e o americano falou assim, peraí, deixa eu ver aqui na televisão, está passando um filme legal aqui, um avião que se chocou com as torres gêmeas, fantástico, parecia a realidade. Sim. Era verdade. Era verdade. Eu lembro, Aí eu trabalhava numa empresa de software, que eu falei para o senhor que eu trabalhava, e eu estava atendendo, e no fundo, assim, tinha umas televisões olhando aquilo ali. Ah, que legal o filme. Fui trabalhar, só descobri quando eu cheguei em casa. E depois também, aí o IPO foi postergado, porque era para ser em 2001, e também tivemos a sorte de ele ter acontecido em 2006, porque fizemos o IPO em novembro de 2006, e a crise dos Estados Unidos, lá do banco que faliu, tudo, foi exatamente já no final, em 2007, quer dizer, uns 10 meses depois que nós fizemos o IPO. E a crise de 2008, né? Mundial. E essa crise mundial foi forte. A gente aqui no Brasil não sentiu tanto, tal, mas sem dúvida que o IPO dificilmente sairia por causa eu sentia, né? Só porque eu tinha ganhado um pouquinho de dinheiro e comecei a investir na bolsa na época que estava tudo em alta, né? E eu perdi dinheiro em 2008. Agora, se bem que agora teve outras empresas aí, né? PagSeguro, uma empresa de TI. A Localweb. A Localweb, o IPO da Localweb foi um sucesso, uma surpresa, né? Ninguém acreditava que ia dar tão certo. Porque que bom que deu certo. É bom para nosso ramo, é muito bom isso. É muito bom. O Gilberto lá. Também, o Gilberto, eu fui amigo dele e tal, e ele também. É isso que eu acho que a gente precisa fazer, né? Embora você é a pessoa aí da ex-gestor, mas às vezes a gente que é técnico, o Gilberto é muito técnico também. E aí eu falo, olha, se você é técnico, contrata alguém para tocar o teu negócio, porque o técnico não tem jeito para finanças, para marketing, para vendas. Eu era técnico e tive que me transformar. Então, e o caso curioso meu com o Laércio é que eu fiz administração de empresas e ele fez engenharia. E ele é um gênio na administração e eu sou bonzinho em tecnologia. E aí... Então, pode continuar. Não, aí a coisa deu certo e vamos ver se acontecem outros IPOs aí, né? Sim. Ernesto, não quero tomar muito do seu tempo, e eu queria te fazer uma última pergunta. No dia a dia, tu deve ver muitas oportunidades de negócio, por exemplo, softwares que tu poderia desenvolver, mas nunca dá para a gente desenvolver, porque a gente já está trabalhando numa coisa, não tem como ficar desenvolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Que ideias, não sei se o senhor tem, mas que ideias que o senhor tem para que os programadores que estão assistindo isso aqui poderiam explorar e que não estão sendo bem exploradas no Brasil ainda? Alguma ideia de software? Olha, uma coisa que eu estou classificando isso em 2 pontos, que realmente é o futuro, né? O primeiro é esse negócio de ciência de dados. Eu até estou agora me desenvolvendo bastante em Power BI também, no Click e tal. Estou me envolvendo bem com BI, que é o primeiro passo para você entrar nesse negócio de ciência de dados. E ciência de dados é uma coisa que vai com essa possibilidade de se armazenar volumes imensos de dados. Então, tudo vai começar a girar em torno de, no fundo, a gente pode até simplificar dizendo assim, de estatística, né? Sim. Os dados vão ter uma importância muito forte na tomada de decisão dos empresários. Eles vão analisar com muito mais precisão qual é a tendência do negócio. Uma outra coisa que é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela se divide em vários pontos, né? Quer dizer, desde um robô
tem inteligência artificial, até a parte de voz, reconhecimento da fala, reconhecimento de imagens, né? E também o machine learning, que é você ensinar o computador. Por exemplo, na área de suporte. Nós estamos fazendo esse trabalho, nossa, não é difícil, mas é super trabalhoso. Você tem que enfiar no computador, né, através de textos, todas as perguntas que a pessoa pode fazer, das várias formas, e todas as respostas. Sim. Então, é um trabalho de volume, né? O computador lá da IBM ficou 4 anos lendo um monte de enciclopédias, né, digitalizadas, para ganhar aquele concurso lá de conhecimento, né, o Jeopardy, Jeopardy, eu acho, né? O cara estava ganhando há 70 e poucas semanas. E o que eu sempre, já há algum tempo, vejo é exatamente o computador, quer dizer, os sistemas tomando decisões na gestão das empresas, né? Eu tenho assim um slide que eu sempre mostro ao final das minhas apresentações, em que o empresário vai chegar um dia na empresa, vai ligar o computador e vai ver lá o computador falando para ele assim: olha, eu já tomei algumas providências, eu já demiti fulano de tal que não está rendendo absolutamente nada, eu já aumentei o preço desse produto porque ele está vendendo muito, já. E o computador fala tudo que ele já fez e termina dizendo assim: amigo, pode ir para casa, aproveite seu dia, está tudo resolvido aqui. Espero algum dia chegar nesse ponto, né? De repente, espero eu ter desenvolvido essa tecnologia para eu ganhar o dinheiro com isso, né? Mas, Ernesto, eu não quero tomar muito do teu tempo. Muito obrigado pela conversa. A bateria do meu celular já está acabando, tá? Porque o iPhone agora, ou tu coloca para carregar, ou tu coloca o fone de ouvido, né? Não tem mais as duas opções. Então, sabe? Então, muito obrigado, Ernesto. Alô, foi um prazer. E, olha, parabéns pela iniciativa. Eu acho que esse tipo de ensinamento, principalmente esse tipo de união entre nós, desenvolvedores, é fundamental. A gente tem que pensar em Brasil, a gente se desenvolver e aprender um com o outro. Somos concorrentes, mas somos amigos. Não somos concorrentes, Ernesto. O teu público é um pouco maior, né? O teu nível de cliente é um pouco maior que o meu é um pouco mais baixo. Mas mesmo se fosse o mesmo, eu acho que a gente também acho. Concorrente, aqui um recado para os teus ouvintes, né? Participem de associações da Acestro, das outras que tem no mercado aí, né? Porque você conhecendo os concorrentes, isso é uma dica muito importante. Você aprende muito da gestão do seu negócio com os seus concorrentes. Verdade, eu aprendi muito com eles. Seja amigo deles. Então tá. É isso aí. Então tá, pessoal. Se gostaram do conteúdo, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa um comentário aqui embaixo. E mais uma vez, muito obrigado, Ernesto. Alô, obrigado a você. Obrigado.